Projeto realizado com recursos do Prêmio Nelson Seixas 2021, Lei Municipal 9.440, de 9 de maio de 2005, Prefeitura Municipal de São José do Rio Preto. Introdução à musicografia Braille pelo violão. Essa é uma pesquisa é, realizada com apoio do Prêmio Nelson Seixas, que a gente vai, nessa pesquisa, discorrer um pouco sobre a musicografia Braille, tá? E depois, ao final da explicação da musicografia Braille, nós vamos ter alguns exercícios no violão com a partitura escrita em Braille, né? Então, vão ser só com cordas soltas do violão, que é só uma introdução, né? E aí a gente vai conhecer melhor um pouquinho a musicografia Braille. Então vamos lá. O que é o Braille? O sistema Braille é o código tátil de leitura e escrita universalmente adotado pelos deficientes visuais. Antes da criação do sistema Braille, as pessoas com deficiência visual eram alfabetizadas por meio de um código em que as letras em tintas eram representadas em relevo. Então, antigamente era a letra do jeito que a gente vidente, né, que não temos essa, essa deficiência visual, do jeito que a gente escreve, antigamente essas palavras, né, as letras eram em relevos e aí assim os deficientes visuais liam por esse jeito. Evidentemente, a adoção desse código não permitia que eles tivessem influência na leitura e na escrita, bem como dificultava a produção dos materiais. Louis Braille, o inventor do sistema Braille, nasceu na pequena cidade francesa chamada Courbevoie, em 1809. Por ocasião, por ocasião de um acidente sofrido na oficina de seu pai, que era carpinteiro, Louis Braille ficou cego. Após estudar por algum tempo em uma escola de sua cidade, ele ingressou em 1819 no Instituto Real para Cegos em Paris, onde foi alfabetizado por meio do código vigente até então. Em 1821, um capitão de artilharia chamado Carlos Barbier de la Sierre visitou essa instituição, no intuito de apresentar um código criado por ele que visava facilitar a comunicação noturna entre os militares. Para criar seu sistema de escrita, Louis Braille foi influenciado pela ideia do capitão Barbier, de modo a compatibilizar esse código à realidade dos cegos. Considera-se que em 1825 tenha sido o ano da criação oficial do Código Braille. Porém, somente em 1829, o próprio Louis Braille publicou a obra intitulada Processo para escrever as palavras, a música e o canto-chão, por meio de pontos para usos dos cegos e dispostos para eles. Ele é constituído por a célula Braille, né, que está aqui embaixo representada. Opa, voltou. Que está aqui representada. Ela é constituída por 63 caracteres, resultantes da combinação entre 6 pontos em relevo, dispostos em duas colunas verticais e numeradas de cima para baixo e da esquerda para a direita. O conjunto matricial formado pelo total de pontos dá origem a um sinal fundamental, a partir do qual derivam os demais caracteres. O espaço ocupado por cada caractere é chamado de célula Braille. Cada célula possui medida fixa, correspondente ao tamanho padrão de um dedo indicador, de forma a se garantir a fluência na leitura. Então, essa aqui é só uma representação, né? É lógico que quando você pega a escrita Braille não vai ter esse retângulo, né? E os furinhos, na verdade, são os relevos que nós vamos ter na leitura Braille. Tem o reglete, né? Que é o que o deficiente visual acaba escrevendo com ele, né? Como se fosse a caneta dele. E que aí ficam os relevos meio que furados, né? E tem assim os impressora Braille, tem as coisas mais industriais, assim, igual você pega às vezes um produto em que tem
a escrita Braille, que é um relevo mesmo, né? Não é furado. Se você pegar o deficiente visual que acaba de escrever assim, como se estivesse no reglete, você vê que o furo é um pouquinho mais, o relevo, né, é mais furado, né? Então essa é a célula Braille e agora a gente vai falar um pouco sobre ela. O conjunto de caracteres que se reapresenta convencionalmente em uma sequência denominada ordem Braille, sendo que esses caracteres se distribuem em 7 séries, logicamente constituídas apresentadas a seguir. A primeira série é formada pelos sinais superiores, que são constituídos apenas pelo ponto 1, 2, 4 e 5. Então, se a gente lembrar aqui, ó, esse é o ponto 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Para a gente formar do A até o J, se a gente for olhar aqui, a gente só vai usar o ponto 1, 2, 4 e 5, né? O A, a gente usa só o ponto 1, o B, o ponto 1 e o 2, o C, o 1 e o 4, o D, o 1, o 4 e o 5, o E, o 1 e o 5, o F, o 1, o 2 e o 4, o G, o 1, 2, o 4 e o 5, o H, o 1, o 2 e o 5, o I, o 2 e o 4, o J, o 2, o 4 e o 5, certo? As 4 séries seguintes derivam desses sinais. Assim, a segunda série constitui-se pelos sinais superiores acrescidos do ponto 3. Então, se você perceber aqui, o K é o A, né, acrescido do ponto 3. O L é o B, acrescido do ponto 3. O M é o C, acrescido do ponto 3. E assim por diante, certo? Na terceira, esses sinais são acrescidos do ponto 3 e 6. Então, se a gente pegasse o A, que era só 1 aqui, né, e o K era 1 e o 3, aqui vai ter 1, o 3 e o 6, certo? Então, tudo é em cima daquela primeira sequência que nós fizemos, né, que a gente viu lá em cima. A quarta é acrescentada a eles o ponto 6, só o 6, tá vendo? Já não tem o 3 igual tem aqui em cima. A quinta série é formada pelos sinais inferiores, constituídos pelo ponto 2, 3, 4 e 5. Reproduz formalmente a primeira. O a gente começou aqui, né? No 1. Então a gente usou na primeira série lá, né? O 1, o 2, o 4 e o 5. No caso desse aqui, a gente está usando como se fosse a mesma sequência, só que usando a parte de baixo, né? Do meio para baixo. Então aqui a gente usa o 3, desculpa, o 2, o 2, o 3, o 2 e o 5 e assim por diante. Tá? Esse é o sinal de vírgula, ponto e vírgula, dois pontos e assim por diante. A sexta série contém sinais formados pelo 3, 4, 5 e 6. Certo? Aí sinal de número e assim por diante. Os sinais que ocupam apenas uma célula são denominados sinais simples, enquanto aqueles que ocupam um maior número de células se denominam sinais compostos. Por exemplo, os números são sinais compostos, formados pelo sinal de número associado a algum sinal da primeira série. A seguir serão apresentados os dígitos 1 a 9, seguido do dígito 0. Então, o que ele quer dizer? Quando a gente vai ler o número, na frente dos números tem que ter esse sinal aqui indicando que é um número. Senão o deficiente visual pode passar o dedo, né? Que o 1 é a mesma coisa do A. Então passa o indicador lá e ele vai achar que é o A. Quando tem um sinal de número, ele já sabe que a partir dali é um número que vai estar disposto. Então aqui é como se fosse o A, B, C, D, E, F, G, é a mesma disposição dos relevos, certo? A leitura Braille é realizada no mesmo sentido em que se lê em tinta, ou seja, da esquerda para a direita. Deve-se notar que existe uma grande variação no que se refere à velocidade com que os usuários do Braille fazem a leitura, mas destaca-se que os leitores mais hábeis podem ler com a mesma fluência que os videntes leem em tinta. E outra coisa curiosa é que
o deficiente visual, quando vai escrever em braille, ele acaba escrevendo de trás para frente a palavra para depois ele poder ler da esquerda para a direita, igual a gente lê, né? Explicações de uso da musicografia braille. Então aqui a gente já vai falar um pouco mais sobre a musicografia. A célula braille é apresentada por um retângulo para maior facilidade na compreensão, compostos por círculos brancos e círculos cheios, representados os pontos em relevo no papel. Então eu coloquei esse retângulo aqui para a gente identificar melhor, né, a célula braille. Esses pontinhos em branco é como se não tivesse o relevo e os pretos é como se tivesse o relevo, certo? As folhas são lidas pelo avesso, por isso a escrita deve ser feita da direita para a esquerda, de modo que do outro lado apareça a esquerda para a direita. É aquilo que eu falei na parte anterior ali do slide. Como se este trabalho é apenas uma introdução à musicografia braille, iremos discorrer sobre alguns elementos musicais, como por exemplo a colcheia, a semínima, a mínima, a semibreve e suas respectivas pausas. Então a gente não vai se aprofundar muito na coisa da musicografia braille mesmo, né? De falar de tudo, explicar assim mais do que a gente vai usar aqui, certo? Então, notas, valores e pausas. No sistema de musicografia braille, a colcheia é tida como a representação básica, pois baseada na sua forma, extraímos a representação das outras notas musicais. As colcheias de Dó a Si são representadas da mesma forma que as letras D a J, do quarto ao 10º sinal da tabela de sistema braille, apresentados abaixo. Então aqui é a partitura, né, que os ditos videntes leem, tá? Isso aqui é um Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá e o Si, certo? E aqui é como é escrito essas notas no braille. Aqui a gente vai ver mais para frente que isso aqui indica para a gente a oitava que a gente tá utilizando aqui, certo? Esse Dó central aqui, que usa essa oitava, e aqui vem as notas. Então assim temos, ó, o Dó nessa oitava aqui. A gente tem um ponto 1, o 4 e o 5, o Ré, o 1 e o 5, o Mi, o 1, o 2 e o 4, e assim por diante. Então quando o deficiente visual começou a ler, passou o indicador, o dedo, aqui ele já vai saber qual que é a altura que ele deveria tocar, né? E aqui as notas todas sendo colcheias. Para quem não conhece, a colcheia é quando tem essa bandeirola a mais aqui, ó. Esse é o corpo da nota, né? A haste e a bandeirola. Essa é a clave de sol. A clave de sol aqui a gente não representa porque já está sendo representada pela oitava, e as linhas que é a partitura. Agora temos as notas semínimas, né? Que são acrescidas agora do ponto 6, que é a colcheia mais o ponto 6, tá? Que é esse pontinho aqui, certo? Aqui está na mesma oitava, né? E as notas mínimas são representadas com os mesmos sinais da colcheias, acrescentando-lhes o ponto 3. Então, a colcheia seria isso aqui, né? Ponto 1, ponto 4 e ponto 5. A semínima tem mais o ponto 6, né? 1, 4, 5 e 6. E aqui é 1, 4, 5 e o 3 na mínima, tá certo? E aqui, ó, a gente vê que aqui na partitura tá sempre as mesmas alturas, né? Dó, o Dó central aqui, e aqui também sempre a mesma altura. Então vamos passar para o próximo, que é a semibreve, que é a colcheia acrescida como se fosse o ponto da semínima, né, com o ponto da mínima. Então ficaria o ponto 3 e o 6 juntos com o ponto da colcheia. Ok?
E as pausas têm os mesmos valores e durações das notas musicais. A seguir, apresenta-se a tabela dos símbolos representando as pausas. Então, a pausa da semibreve, que é dessa aqui, é o ponto 1, o ponto 4 e o ponto 3. Da mínima é o ponto 1, ponto 3 e ponto 6. Da semínima é o ponto 1, 2, 3 e 6. E da colcheia é o ponto 1, 2, 3 e 6. Certo? Essa aqui você vê que não tem a indicação de altura, porque a pausa, logicamente, não tem altura, é só o silêncio da música. Então aqui, ó, uma tabelinha breve de todas as notas, como é que são, né? Essas aqui não tem nenhuma oitava, né? Só daquelas oitavas que a gente aprendeu, que a gente trabalhou, né? Então, o dó da semibreve. Se a gente pegar aqui a colcheia, que era 1, 3 e desculpa, 1, 4 e 5, você pega a semínima é 1, 4, 5, 6. A mínima 1, 4, 5, 3. E a semibreve é como usasse o 3 e o 6, né? 1, 4, 5, 3 e o 6. E aqui as respectivas pausas, como a gente trabalha com elas. Certo? Então, compasso e fórmula de compasso. Nessa pesquisa aqui, nesse vídeo, a gente vai só usar o compasso 4x4, tá? Para não começar uma introdução, a gente vai trabalhar só com o 4x4. A partitura musical é dividida por compassos, que nada mais é que grupos de notas e pausas que formam determinada música. Na musicografia Braille, os compassos são separados um dos outros por um espaço em branco. Aqui eu coloquei como se fosse a cela Braille, né? Mas na verdade, quando você estiver lendo em Braille, na verdade vai ter um espaço em branco, né? Como se fosse nada escrito. Os alunos videntes, quando solfejam, marcam o tempo movimentando uma das suas mãos. Os alunos com deficiência visual, quando solfejam, devem marcar o tempo com batidas leves, com a mão que está sendo usada para a leitura Braille. Na partitura Braille, os compassos são marcados com algarismos na parte superior ou inferior do retângulo Braille. Esses algarismos números são chamados de fórmula de compasso. A fórmula do compasso 4x4 é escrita assim. Essa aqui é aquela célula Braille de número, certo? E esse é o 4x4, tá? Então, sempre que aparecer isso aqui no começo da partitura, quer dizer que é a 4x4 que a gente vai estar trabalhando. O primeiro se escreve a célula Braille que indica o número, né? Que é aquela que a gente conversou. Depois, representado o número, temos o sinal que representa a letra D, nos pontos 1, 4 e 5. Depois temos novamente a letra D, agora na parte inferior. E essa fórmula, na grande parte das vezes, pode ser representada também pelo sinal 4 e 6, 1 e 4, que seria aqui, ó. 4, 6, 1 e 4. Que em musicografia é a letra C maiúscula, tá? É igual na escrita convencional, né? A gente tem ou o 4x4 do lado da clave, ou nós podemos ter o C, que também indica 4x4. Nessa pesquisa estarei apresentando apenas o compasso 4x4, para uma facilidade maior de entendimento. Exemplos escritos no compasso 4x4. Então aqui, ó, o sinal do número, o 4x4. Esse aqui representa a semibreve, mínimas, semínimas e as colcheias, tá? Esse aqui eu não coloquei altura nenhuma, que é só para demonstração. Agora nós vamos falar das oitavas, né? Que é a altura das oitavas. A altura das notas da mais grave até a mais aguda é indicada pelo sinal de oitavas. Temos 7 sinais de oitavas que correspondem às 7 oitavas do teclado do piano. Cada uma dessas oitavas abrange as 7 notas, né? Do, ré, mi, fá, sol, lá e si.
como essa pesquisa trata da introdução Braille usando o estudo do violão, nós vamos demonstrar apenas oitavas que iremos usar nessa pesquisa, né? Aquela que a gente estava usando, que a gente usou na parte ali de conhecer as colcheias, né? Os sinais, que é a quarta oitava, que é representada pelo sinal aqui utilizando a célula 5, né? O pontinho 5. E aqui é o sinal do então aqui, ó, quarta oitava, que é a célula no pontinho 5. Quinta oitava, que é no ponto 4 e no ponto 6, tá? Que aí vai para a oitava mais aguda, tá? Que aí é esse dó aqui que a gente toca na segunda corda, na primeira casa do violão, certo? Esse aqui é o si da primeira corda na sétima casa, né? Mais usual de usar. Aqui é o dó da terceira corda, da quinta corda, desculpa, na terceira casa, até o si, que é a segunda corda solta, tá? A seguir serão apresentadas 3 normas estabelecidas de acordo com os intervalos das notas para a utilização dos sinais de oitava. Então, como vai demonstrar em que oitava vai estar utilizando, né, determinada nota. Quando duas notas estiverem separadas por intervalo de segunda ou terça, a segunda nota não deve levar o sinal de oitava. Então, segunda ou terça. Segunda é quando é logo assim, ó, si, dó, né? E terça, si, ré. Segunda aqui, ó, se a gente contar de si para dó é 1, 2. Por isso que é uma, uma distância de segunda. E aqui, si, do, ré. Então, é uma distância de terça, tá? O intervalo de segunda e o intervalo de terça. Então, aqui, ó, o sinal da oitava, a nota si, a nota dó, a nota si, a nota ré. Então, ó, como aqui diz, ó, nós estiver separado por intervalo de segunda ou terça, a segunda não deve levar o sinal. Então, por isso que aqui, em nenhuma dessas aqui que a gente está usando os intervalos de segunda e terça, tem o sinal da oitava da outra nota. Tá vendo aqui, ó? Aqui é só o esse sinal daqui da quarta oitava e tá indo aqui na partitura toda, certo? Quando as duas notas estiverem separadas por intervalos de quarta ou quintas, a segunda deve levar o sinal de oitava se esta estiver fora da oitava que pertence à sua nota anterior. Por exemplo, ó, o dó para esse sol. Dó para sol é, ó, dó, ré, mi, fá, sol. É um intervalo de quinta. Então aqui está na mesma oitava que ela faz parte. Quer ver? Vamos voltar aqui, ó. Opa, foi uma a mais. Esse dó até o sol está na mesma oitava. Então por isso que ele não leva o sinal, tá? Dó, sol. E do dó e do ré ao lá também cai na mesma coisa de estar na mesma oitava. Se a gente pegar a oitava, essa quarta oitava aqui, ó, acaba no si. Então, a partir do outro dó, a gente teria que utilizar o sinal. Então, ó, mi, si, ainda está no mesmo, opa, na mesma oitava, né? Então, por isso que aqui, ó, dó, sol, ré, lá, mi, si, fá, dó. Tá vendo aqui, ó? Já teve a mudancinha aqui. Essa aqui indica que já está na quinta oitava, não está mais na quarta, igual estava vindo aqui, porque esse dó já não faz mais parte dessa oitava aqui. E aí depois, ó, voltou para o sol da outra oitava, volta o sinal da oitava aqui. Sol, ré, o ré está fora da oitava, põe o sinal da quinta oitava aqui. E assim por diante, certo? Então tem que estar sempre atento à oitava que está sendo utilizada, né? Aqui vem, aqui, para que está indo, para que está voltando, para poder estar sempre utilizando esses sinais.
E o terceiro, quando as duas notas são separadas por um intervalo de sexta ou maior que este, a segunda nota deve levar o sinal de oitava, estando lá ela dentro ou não da oitava que pertence à anterior. Então, se eu pegar um sexta, ó, Sol a Mi, certo? O Sol está numa oitava, o Mi já está na outra. Então, aqui está a oitava de Sol, que é a quarta oitava, aqui a quinta oitava no Mi. Voltou para a quarta oitava do Lá aqui e depois já vai para a quinta oitava do Fá e assim por diante. Certo? Aqui na volta, ó, Sol, Mi, Do. Como tá todos estão dentro dessa oitava do Sol, não tem que utilizar o sinal da outra oitava. Nomenclatura dos dedos. Dedos da mão direita. Para o dedilhado da mão direita, usaremos somente a coluna da direita, ou seja, os pontos 4, 5 e 6. Isso a gente está falando de quem é destro. Quem for canhoto já vai entender isso aí como dedos da mão esquerda, tá? No estudo do violão, o estudo clássico, a gente não usa um indicador, né? Já existe uma vertente para ser usada, desculpa, indicador não, um mindinho, né? O dedo mínimo, o dedinho na mão direita do dedilhado, né? Mas aqui a gente está falando só do mais usual, né? O polegar é o ponto 4, o indicador 4, 5, o médio 4, 5, 6 e o anelar é o ponto 5, certo? Isso para os dedos da mão direita. Mão esquerda. Para a utilização dos dedos da mão esquerda, usaremos a coluna da esquerda, os pontos 1, 2 e 3, certo? Então, indicador, ponto 1 e 2, dedo médio, 1, 2, 3, anular, o 3 e o mínimo, o 1 e o 3, certo? Isso usando dedos da mão esquerda. Se você for canhoto, isso aí seria os dedos da mão direita seu, se você toca da maneira das cordas invertidas, né? Nessa introdução a gente não vai trabalhar com os dedos da mão esquerda, a gente vai usar só as notas soltas, né? As 3 primeiras notas soltas do violão, mas eu coloquei a título de curiosidade. Cordas. Se a gente tiver aqui o ponto 1 e o ponto 3, indica que a corda é solta. Se tiver esse ponto 1, o ponto 4 e o ponto 6, e aqui depois o ponto 1, primeira corda. Mesma coisa, 1 e 2, segunda corda. 1, 2 e 3, terceira corda. No segundo, quarta corda. No primeiro e no terceiro, quinta corda. E no terceiro e no quarto, sexta corda. Se atentem que também só trabalha com a coluna da esquerda, aqui as cordas. Casas ou trastes. Então esse aqui é o sinal do traste, né, da casa. Se tiver depois aqui a primeira casa, que ele usa o terceiro, o quarto e o quinto. Depois se eu usar o terceiro, o quarto e o sexto é a terceira casa. E assim por diante. Aqui está demonstrando até a sexta, certo? Agora nós vamos entrar nos vídeos, né? Do jeito da prática e alguns exercícios escritos para o violão mesmo, certo? Então, exercícios no violão. Agora iremos praticar os exercícios no violão, junto com os exercícios impressos, aqui no caso, que vão estar aparecendo aqui na tela, né? Iremos acompanhar os vídeos desses exercícios sendo tocados no violão. Então, aqui, ó, estudando a primeira corda. Então, lendo a nota Mi, que é a primeira corda do violão. O sinal da nota Mi, tá? Que é a primeira corda, o sinal da primeira corda. E esse aqui é o sinal que é a solta, certo? No primeiro exercício aqui, ó, vão estar usando só semínimas, tá? Que é essa notinha aqui. E em todos os exercícios, vão estar usando o dedo indicador e o médio da mão direita alternados. Então, é um e o outro, nunca repetindo o dedo, tá? Então, aqui, ó,
a gente já vê que é a quinta, a oitava. E aqui são os Mis, né? É só Mi sendo semínima. Então vamos acompanhar o vídeo desse exercício da corda Mi. Então esse foi o primeiro exercício. Notem que todos foi tocado como semínimas, né? Na primeira corda, com os dedos sempre indicador e médio alternados. Aqui nós vamos para o próximo. Só lembrando que no finalzinho de todos os exercícios aqui nós temos essas duas celas Braille aqui, uma com ponto 1, 2 e 6, o outro com ponto 2 e 3, que é ao final de cada exercício temos o ritornelo, que indica a repetição do trecho estudado. O sinal Braille de ritornelo é esse aqui, e esse aqui é o sinal usual para escrita convencional. O que ele vai fazer? Se a gente chegou aqui, você volta para o começo do exercício, tá? E faz aquele trecho todo de novo, todo de volta, né? Tudo outra vez. Se ele tivesse esse aqui e no meio da música tivesse igualzinho, só que ao contrário, né? As bolinhas para o lado direito aqui, aí você vai do ritornelo até aquele ritornelo que está contra ele, né? Que é do lado oposto dele, para repetir só aquele trecho. Aqui no caso, a gente volta no começo do vídeo, no começo da partitura e faz o exercício todo de novo. Então agora, ó, nós vamos ter as semínimas e as mínimas todas nota Mi, notas Mi ainda, tá? Ainda na quinta oitava. Essas aqui são as mínimas e as semínimas, certo? E aqui no compasso, como é um 4x4, tem que ter 4 tempos por compasso aqui. Essa vale 2, mais 2 dá 4, então a gente já fecha um compasso. 1, 2, 3, 4, fecha outro compasso. 1, 2, 3, 4, fecha outro compasso. E assim por diante. Então vamos lá acompanhar. Então aqui nós tivemos a nota Mi sendo tocadas com as semínimas e mínimas, sempre com um indicador e médio alternado na mão direita. Então aqui nós vamos estudar a segunda corda, certo? Aqui todas tocadas em semínimas. Aqui a gente já vê que mudou a oitava, né? Essa aqui é a oitava, a quarta oitava do Si. Essa é a quinta oitava do Mi. Então, ó, todas utilizando a semínima, e aqui nós temos aquele ritornelo. Vamos lá? Agora nós vamos para o próximo exercício da segunda corda, em que nós vamos estar trabalhando com a semínima e também com a mínima. Então essa aqui é a semínima e essa aqui é a mínima. Vamos lá?
Agora vamos estudar a terceira corda, que é a corda Sol. Então agora nós vamos estudar a terceira corda, que é a corda Sol. Aqui a gente vê que está na mesma oitava da Si, né, que é a quarta oitava. Sol, terceira corda, solta. Primeiro exercício só com semínimas, ok? E então vamos ouvir. Sempre indicador e médio alternados. E agora vamos trabalhar na terceira corda ainda, usando as semínimas e as mínimas. Vamos lá. Então é isso aí. Nós vamos, nessa introduçãozinha, a gente vai trabalhar só essas três primeiras cordas, que são a primeira, a segunda e a terceira corda do violão, todas soltas, para maior absorção, né, e para maior compreensão da musicografia Braille. Lembrando que aqui a gente está fazendo a introdução ao violão, tá? Então é só uma pincelada, assim, né? Só uma ideia do que é a musicografia Braille, que é tão complexa quanto a musicografia não, né? A escrita convencional em partitura, pentagramas, enfim, e tudo mais. Então aqui acabamos essa pesquisa de iniciação ao violão. Não abordaremos mais notas nem figuras musicais, pois o intuito dessa pesquisa é promover a introdução e difundir a musicografia Braille. Lembrando que essa pesquisa faz parte do projeto realizado com recursos do Prêmio Nelson Seixas 2021, Lei Municipal 9.440, de 9 de maio de 2005, da Prefeitura Municipal de São José do Rio Preto. Agradeço muito a Prefeitura por disponibilizar esse prêmio para nós da classe artística, né? E fico à disposição de todos aí. Quem quiser saber um pouco mais, pode mandar mensagem e a gente vai conversando aí pelos comentários. Fiquem à vontade. Muito obrigado e até a próxima.